Bom dia a todos. Com o coro da nossa sessão deliberativa, eu passo a palavra para a coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 6ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 6848-2023, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 17556-2024, aposentadoria, retirado de pauta. TC 9989-2024, entre outros, totalizando 10 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 15601-2017, aposentadoria, retirado de pauta. TC 3936-2004, entre outros, totalizando 21 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente informa o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros para a próxima sessão. Por fim, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, assim lida a ata, ela está em deliberação e votação. Por dever, eu faço a colheita dos votos. A conselheira Renata, como votaria? De acordo, senhor presidente. O conselheiro Alberto, como votaria? De acordo, senhor presidente. Então, aprovada. Devolvida a palavra à coordenação, mais alguma medida? Excelências, antes de adentrarmos a nossa pauta do dia, está franqueada a palavra, e eu aqui já querendo destacar aqui que agora nós temos um novo integrante do órgão ministerial junto a esta 2ª Câmara, o doutor Pedro. Doutor Pedro, seja bem-vindo. Está franqueada a palavra, Vossa Excelência. Para mim, muito me honra retornar aos trabalhos. Acho que faz 6 anos, e no singular mesmo, que não retorno aqui a este plenário como membro da Câmara ou do plenário, comumente designado plenário, né, mas estamos falando de órgãos distintos. E é com muita satisfação e espero contribuir aí com os trabalhos de Vossa Excelência e os demais pares. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Sendo assim, quem queira fazer uso da palavra, vamos adentrar nossa pauta do dia. Não, mas não é hoje. Então, retomando, adentrarmos a nossa pauta do dia com a palavra para a sua relatoria, a conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, Pedro, foi encaminhado o ofício 6/2005 aos integrantes dessa Câmara, onde submeto para votação 10 processos de atos de aposentadorias e pensões, onde peço para relatar em bloco. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais e atendidas as referidas previsões legais, observadas e acatadas as ressalvas elencadas pelo Ministério Público de Contas nos processos de servidores estabilizados admitidos antes, sem concurso público antes da Constituição. Nesse sentido, voto para registrar os atos de concessão de aposentadorias e pensões, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade, nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira, remeter os autos à origem para a guarda da documentação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Excelência, do órgão ministerial, doutor Pedro, com a palavra. Pelo registro dos atos relatados, excelência. Com a ministerial, então, os votos
desculpe, os processos da senhora Renata em discussão e deliberação. Como votaria o conselheiro Alberto? Com relatora, senhor presidente. Eu também, no mérito, acompanho a relatora, mas deixando consignada a minha posição quanto à questão do trâmite processual. Excelência, aprovados. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, encerro minha pauta. Perfeitamente. Obrigado, Excelência. Para a sua relatoria, o conselheiro Alberto Pires, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Também enviei um ofício circular de número 9 de 2025, contendo 8 processos a ser relatados nesta sessão e, como todos cumpriram os atos processuais requeridos aqui nesta Corte, destacando apenas o processo de número 19793 de 2023, onde também é um desses casos de pessoas admitidas antes da Constituição, a DCT, né, que tem uma ressalva e uma determinação, um voto, no caso desse aqui, no caso do voto, da determinação para o gestor do RPPS não mais filiar pessoas que não têm o atributo da efetividade nos termos da Constituição Federal e do STF, e os demais, registro normal. É assim como eu voto, senhor presidente. Sua manifestação, doutor Pedro, pelo órgão ministerial. Pelo registro dos processos referenciados, excelência. A manifestação do doutor Pedro, os processos do conselheiro Alberto estão em deliberação e discussão. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho o relator. Também no mérito, acompanho o relator fazendo a minha consignação quanto à questão do trâmite processual. Aprovados, Excelência continua com a palavra. Encerrada a minha pauta, senhor presidente. Obrigado. Excelência, dando seguimento, hoje eu trago 19 processos. Um desses processos é o contrato 10869 de 2018. Uma contratação direta da banda de forró no valor de 20 mil reais, e tendo em vista, doutor Pedro, que aqui tem também parecer ministerial indicando que não haveria óbice para que nós pudéssemos fazer a anotação, o registro, a deliberação a respeito da legalidade da contratação, e também verifico que no processo não há nada que possa infirmar esse norte pela regularidade, e assim trago meu voto para que nós façamos, julguemos regular, né, a registro de anotação do contrato 3 de 2018, celebrado entre o município de Passo de Camaragibe, Alagoas, e a empresa Fênix Produções e Eventos, EPP. Aí só quero fazer um destaque, que esse processo um pouco vestudo, 2018, a rigor, poderia, né, estar ali calçado ou atingido pelaquela regra prescricional da lei orgânica e da Resolução 14 de 2022. Embora eu tenha um entendimento diverso, que quando sendo processo de 2018, não se poderia retroagir e aplicar os dois normativos. Também não seria o caso da aplicação da Resolução 13 de 2022, porque aquela resolução ela não trata de prescrição, ela é apenas um corte temporal. O processo é chegado a determinada data, tem aquela providência a ser tomada. Não é o caso porque esse processo de 2018, lá na Resolução 13 é meados de 2017. Então não seria o caso da aplicação. Tendo em vista que esse processo aqui, até com relação à prescrição, com todo respeito ao entendimento já divergente dos integrantes desse tribunal, e que, no caso da aplicação da prescrição, lá parece-me que é claro que isso se daria com relação às questões sancionatórias. Como aqui é um ato de gestão que regimentalmente o tribunal
tem a obrigação de emitir um juízo de valor, ressalva, regularidade ou irregularidade, não entendo que essa situação funcional poderia ser tida como prescrita. Em razão disso, mesmo que se adotasse qualquer um desses elementos, a decisão de mérito seria o arquivamento, e aqui, como o processo começou e terminou, em homenagem ao trabalho do tribunal, da movimentação do tribunal para esse processo, inclusive aqui no pleno, eu trago para que nós façamos, julguemos pela anotação e registro, tendo em vista a legalidade na formalização do procedimento. E assim, com a palavra, o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, também há parecer de mérito do Ministério Público nesse caso. Não vejo óbice a tentarmos mérito do processo, em detrimento da extinção por prescrição. Como bem ressalvado por Vossa Excelência, a providência prática seria a mesma, o arquivamento do processo. Nesse caso também há parecer pela regularidade do Ministério Público, com inclusive manifestação da diretoria técnica, em que não há nenhuma transgressão à norma legal ou regulamentado, natureza contábil, financeira ou orçamentária. Portanto, Excelência, eu opino pela regularidade do processo relatado. Com manifestação ministerial, Excelência, esse processo está em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho Vossa Excelência, apenas consignando que nosso entendimento seria pela prescrição e pelo arquivamento. Nosso entendimento pelo gabinete, mas acompanho no mérito a aprovação do Perfeitamente, Excelência. processo. Como votaria com o senhor Alberto? Apoio integralmente a conselheira Renata. Então, sim, aprovado. Excelências, agora eu trago 18 processos. Eu queria apenas fazer, todos são processos de aposentação. A imensa maioria pelo registro administrativo, como eu costumo falar, tendo em vista que o processo teve o trâmite normal, inclusive com parecer ministerial, e ao final entende que em todos haveria a possibilidade de fazermos essa homologação. À exceção de dois processos, o processo 15.182 de 2016 e o processo 10.992 de 2016, em que a gente está trazendo apenas a declaração do registro, tendo em vista que, pelo prazo, o Supremo já reconhecera a homologação desses processos. Apenas estamos declarando a situação aqui posta. E aqui eu quero destacar, e o órgão ministerial pode ficar à vontade, que nesses dois processos não há parecer ministerial. Embora a diretoria apontasse a regularidade do procedimento, o órgão ministerial solicitou algumas diligências e essas, por algum motivo, não se cumpriram, e o efeito tempo acabou atuando sobre o processo, daí a atração daquele entendimento do tema 445. Mas aqui eu destaco que o processo não tem parecer ministerial. Mas em todos os casos eu traria para que nós fizéssemos o registro nos 16 processos e nesses dois a declaração do registro. Mas o órgão ministerial fica à vontade para sua manifestação. Doutor Pedro, por gentileza. Excelência, veja, a situação me parece regular do ponto de vista procedimental, porque, e aí avaliando melhor, consigo me manifestar com mais clareza. Efetivamente, os processos foram ao Ministério Público. Então, o Ministério Público, naquele momento, entendeu que o processo não estava pronto para parecer de mérito, mas foi ofertada
a vistas ao Ministério Público. Então, de maneira que, com o passar do tempo e a aplicação da 445, fato também que, pelos elementos aqui constantes na sessão, é possível constatar, né, e a aplicação reiterada da súmula, eu não vejo necessidade dos processos serem reencaminhados ao Ministério Público para novo parecer, de modo que o Ministério Público encampa encaminhamento de Vossa Excelência no sentido de que seja aplicada a súmula 445 aos presentes processos. Agradeço a gentileza do órgão ministerial e destaco, doutor Pedro, também que aqui, eu acabei não falando, mas é bom que eu destaque, que de qualquer forma não fica inválida a regra de eventual, né, revolvimento dos óbitos dos 5 anos. Sim, claro, da decisão aqui deste plenário. Então, fico consignado isso também, que eu acabei passando. Em sendo assim, excelências, eu trago esses processos para deliberação, discussão e deliberação. Como votaria com o senhor Renata? Acompanho Vossa Excelência. Como votaria com o senhor Roberto? Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Excelência, assim, eu também não tenho mais pauta para hoje. E declaro, então, encerrada a nossa sessão do dia, mas antes de encerrar a sessão, novamente está franqueada a palavra a Vossa Excelência. Não tem quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão de hoje, convidando Vossas Excelências para os dias e horas normais da realização de nossa Câmara Deliberativa. Muito obrigado e saúde a todos.